E aí galera, o Fifth está no ar e essa é a nova Subaru Legacy 93 do canal. Galera, é o seguinte, vocês viram nos vídeos passados aí alguns spoilers, né, da gente andando com o carro, indo lavar e etc. E muita gente pediu um vídeo de apresentação, mostrar como que tá o carro, quais são os opcionais que ele tinha na época. Muita gente não conhece mais uma empresa, né, da época, o GCzinho. E a Legacy é um modelo que não é muito utilizado, não é muito preparado, não é muito modificado. Então a gente teve a ideia de pegar esse carro, a gente pegou num preço legal, pegou no Consórcio 150, né, que vocês já conhecem, que é no parcelado. E dentro da ideia desse carro a gente vai mostrar. Tá, então vamos falar basicamente o que ele tem de estética para fazer. O carro ele foi pintado recentemente, então ele recebeu um banho de tinta com a cor original mesmo. Só que ainda não foi feito o processo de lixamento, não sei se é assim que chama, né? Lixamento e o polimento final, né? Então tem algumas partes que o verniz puxou um pouco, né? Acaba ficando um pouco fosco. E a gente precisa fazer esse procedimento final. Mas basicamente de estética, tem alguns pontinhos de funilaria que deveria ter sido feito, mas dá para relevar por enquanto. Assim, de modificação ele não tem nada de estética, até as rodas, eu não sei se são exatamente desse modelo, mas são rodas aro 14, então o visual tá bem original, bem de época. Então é um carro que tá com um visual datado, né? Visual meio antigo, então a gente vai procurar fazer algumas modificações para fazer com que o carro seja mais bonito, né? Fique mais a nossa cara, mais modificado. Então, para quem não conhece sobre a história de Subaru, né? Sobre essa questão da coluna, até 2007 os carros vinham com a coluna dessa forma, né? Ou seja, sem a coluna na porta. Falando sobre o interior, qual a condição dele? Tá muito bom, os tecidos estão bem conservados, então se vocês verem acabamento de porta, botões, tudo está bem conservado, não tem nada rasgado, não tem nada faltando, nenhum botão desgastado, nenhum botão quebrado. Esse carro ele tem botão de farol de milha, eu não sei porque o para-choque não tem o farol de milha e porque ele veio com, né? Então fica uma confusão se esse carro já tinha de fábrica o farol de milha e foi trocado o para-choque, ou se o para-choque é original assim e o botão vem no painel meio que desativado. Eu acho difícil, né? Mas tem esse botão de farol de milha. Tem um botão de lavador de farol também, então mais um indício que ou pode ter sido trocado ou é uma coisa que vem sobrando aí para ser utilizado. Aí tem desembaçador de vidro, é completo, né? Ar, direção, vidro, trava, retrovisor elétrico, tem desembaçador do retrovisor também. Não sei se está funcionando, isso é uma coisa que a gente vai ver com o Ju da Winner, né? Revisar a parte elétrica. Um detalhe importante também, uma coisa que a gente não sabia, esse carro tem aquecimento dos bancos, mesmo sendo de tecido. Eu particularmente nunca tinha visto um carro com banco de tecido com aquecimento, que também não está funcionando. Apesar do botão ligar lá, acender a luzinha certinho, o banco em si não aquece. Então é outra coisa que a gente vai sentar lá com o Ju, conversar, ver o que tem de pendência aí para resolver, para o banco voltar a aquecer. Um detalhe importante, ele tem regulagem de altura do farol, coisa que na época eu acho que deveria ser um pouco raro. Tem um botão que você regula o nível, né, a altura do farol literalmente, de acordo com o peso na traseira, né? Então quanto mais peso na traseira, você pode regular para baixar o farol. Isso está funcionando 100%, muito legal também de ver funcionando. São coisas que o carro tem pendente para fazer, desde as mais simples. A gente tem que trocar algumas lâmpadas da lanterna traseira, uma luz de freio não acende, a outra de lanterna propriamente dita não acende. Do ar-condicionado, aparentemente tudo está funcionando. Eu conheci o antigo dono, né? Ele falou que tirou o compressor para revisar e acabou não colocando de volta. Então é uma coisa que a gente vai montar, né, lá na Made, vamos ver como que a gente vai fazer isso, quando a gente vai fazer isso. Outra coisa que tá fazendo um barulhinho chato é um chiadinho na polia ali do alternador. Não sei se é o alternador em si que já deu problema ou se tem alguma outra maneira de resolver. Então isso basicamente é o que a gente tem para fazer, né, com o que o carro veio. Então a gente vai ter que resolver esses detalhezinhos. Mas agora vamos falar um pouco sobre upgrades. O que a gente precisa fazer de imediato? Escape é o necessário, né? Então esse carro ele vem com o coletor Unicol de fábrica, né, que
que os coletores eles vêm com um tamanho desigual, né, de cada um dos cabeçotes, e aí gera aquele ronco característico do Subaru. Os carros aspirados da Subaru, a maioria não vem com esse coletor, então esse é um dos únicos modelos aspirados que vem com esse ronco característico. Então a gente precisa fazer o escapamento, né? Então a gente vai fazer o escapamento completo na Biecos Racing com o abafador final da RE. Vamos fazer já de 2,5. Por que a gente vai fazer de 2,5? Ah, carro aspirado não tem que usar 2,5. Concordo também, acho que fica muito livre. Mas mais para frente, eu acho que o topo assim do projeto seria turbinar o carro. Então, como a gente vai fazer o escapamento agora e lá na frente teria que fazer de novo, vamos fazer de 2,5 que seria o certo para turbinar. E aí lá na frente a gente mexe só na parte ali de downpipe, etc, ali na frente, né? No caso de freios, esse carro ele veio com pastilhas EBC Red, então a gente vai colocar as Tech Pads Racing. O pessoal a gente tem parceria com eles, né? Eles já toparam entrar nesse projeto, então vou mandar as Tech Pads Racing azul, né? Que seria, eles têm a azul e a vermelha. A azul é um projeto seria para um projeto mais misto, né? Rua e pista. O vermelho é 100% pista, que seria o caso, por exemplo, do Kinder, que é o que a gente vai usar lá. Suspensão, esse carro tem basicamente nada de modificação, né? O que veio da época. E a gente tem ideia, obviamente, a gente já até comprou rodas Aro 17 que estão aqui dentro, mas eu não posso mostrar, fica o spoiler aí do próximo vídeo. A gente vai colocar as rodas Aro 17 e vai ter que dar uma baixada. Por enquanto, como a gente não tem condições de comprar uma suspensão de WRX ou uma suspensão preparada qualquer que seja, a gente vai esquentar as molas. Outro detalhe, é um spoiler do próximo vídeo também, vocês vão ver o porquê a gente vai fazer isso, que é a questão financeira, óbvio, mas o que isso influi, né? O Robinho vai explicar para vocês direitinho. Não recomendamos, mas por enquanto é o que a gente vai fazer. Mais para frente a gente põe uma suspensão preparada. Falando da parte de motor e câmbio desse carro, ele é um motor 2.2, é o EJ22, né? Um detalhe interessante é que o pessoal fala que esse motor é resistente porque ele é um 2.5 fechado para 2.2, então ele tem as paredes do cilindro mais grossa, né? Então o que torna ele mais resistente, né? Gera menos vibração e etc. Então é um dos motores aspirados da Subaru mais resistentes para turbinar, que é a nossa intenção. De câmbio, esse carro é muito resistente também. Inclusive, nos nossos amigos paraguaios, eles usam motor de STI com esse câmbio, que muitas vezes o câmbio de STI é muito caro. Então eles pegam o motor de STI e usam nesse câmbio e aguenta, sei lá, até uns 300 cavalos de roda. Então como a gente vai usar muito menos do que isso, vai ficar tranquilo, a gente não vai ter problema com quebras. Falando ainda da parte de mecânica, no motor a gente vai fazer uma revisão básica nele, então trocar velas, cabos, filtros, enfim, tudo que como manda o manual, né, quando a gente acaba de comprar um carro. Vamos pedir pro Robinho dar uma olhada nas correias, esses detalhes todos. Mas uma coisa interessante também, esse reservatório de direção, ele é crônico de Subaru vazar. Todos os Subarus praticamente vazam, inclusive até dos mais novos. Só que a vantagem desse é que ele é o modelo que menos vaza. Então tem um modelo que é redondo, que ele acaba vazando muito mais e não tem reparo, não tem nada, então você tem que acabar trocando. Esse, como veio com o reservatório melhor, né? Então ele acaba vazando menos. Esse basicamente está só suado, né? Acaba que não vaza tanto. A parte do alternador foi aquilo que eu falei para vocês. Tem algum chiadinho aí na polia que a gente precisa resolver. Os cabeçotes tem um leve suor ali de óleo, né? Saindo das tampas de válvula, mas não é nada grave. Eu já tive outros Subarus que vazavam muito mais. E aí tem que realmente abrir e trocar as juntas. Isso aqui é para vocês entenderem que é um carro barato, mas tem uma manutenção muito cara. Eu já tive outros Subarus, eu já tive essa experiência, então não se iludam de falar, o carro que você pagou barato, que tem tudo isso de opcionais, é um carro relativamente potente ainda por ser aspirado, né? Tem uma condução legal e você achar que com seus 10, 15 mil você vai comprar um carro desse e vai gastar R$1.000 para arrumar. Não é só isso. O buraco é muito mais embaixo porque assim, as peças desse carro aspirado são as mesmas peças dos WRX, até dos STI, dependendo das peças. Então o preço é o mesmo. Então você tem um carro aspirado que é fraco, né, amarrado, mas você paga o preço das peças de WRX, de STI. Então a gente vai mostrar isso para vocês ao longo do tempo. A gente vai tentar manter o projeto 100% no custo-benefício. Não vamos fazer gambiarra nem nada, com exceção das molas, né, que a gente citou.
não vamos fazer gambiarras em mecânica nem nada, a gente vai tentar trazer peças boas, com um preço justo, né, colocar no carro, para que não dê nenhum problema, porque a ideia desse carro dentro do canal é ser um uso misto. Então vocês sabem que a gente tem o Kinder, que é 100% pista, a gente tem a BMW do Vicente, que é 100% rua, né, um carro de lazer, e esse carro vai ser um uso misto, vai ser um uso para eu, sei lá, trabalhar, fazer as visitas que a gente precisa, ir nos parceiros, e ao mesmo tempo, se eu quiser um dia ou outro andar num Capuava, por exemplo, lá com a Crazy for Auto, eu tenho a opção de andar. E nada melhor do que ter um monitoramento bom dentro desse projeto, que a gente vai tentar trazer uma ProTune para ele. Já mais outro spoiler, na verdade a gente está dando todo o direcionamento do projeto, né, daí em diante, vocês vão acompanhar ao longo do tempo. Então a gente vai tentar colocar uma PR Sport, que é a versão de entrada, né, da ProTune, que é o custo-benefício deles. E além da PR Sport, que a gente vai instalar, que vai fazer todo o gerenciamento, obviamente, a gente vai tentar colocar a MTD 2.4, que é a telinha pequena deles. Porque, para mim, eu julgo essencial ter isso para um carro que vai andar na pista. Porque ali você consegue colocar os principais indicadores, por exemplo, temperatura do carro, pressão de óleo ou pressão de combustível. E se não tiver ali na tela, você consegue jogar alertas, né? Então você está vendo só a velocidade e o seu tempo de volta, um exemplo. Aí se uma pressão de óleo, uma pressão de combustível baixar, ele vai pular na tela em vermelho. Aí você pode colocar como alerta ou até desligar o motor, dependendo do que o preparador definir. Então é uma coisa legal para a gente mostrar, é uma telinha pequena, que para um carro desse é até mais legal, não combinaria com um carro antigo ter uma tela gigante lá, sendo que de interior não tem banco concha, não tem gaiola, não tem nada. Então tanto a PR Sport quanto a MTD 2.4 são itens de uso para pista ou até para rua, com um custo-benefício bom. Então, só umas curiosidades gerais aí para quem não conhece, o Subaru ele traz os acessórios na frente, né, para facilitar a manutenção, porque outras coisas a gente sabe que é muito mais complicado. Então a gente tem a bomba da direção aqui junto com o reservatório aqui embaixo, a gente tem o alternador, tem o compressor de ar-condicionado que está faltando, obviamente, que a gente vai instalar, tem a bobina de ignição aqui, muito fácil também, para trocar cabo é muito fácil. Daí em diante, para trocar vela, para trocar bico, acaba se tornando um pouco mais complicado. Se precisar sacar cabeçote para fazer alguma manutenção, aí piora de vez, aí você precisa de uma mão de obra especializada. Mas detalhes simples como esses que a gente acabou de citar aí, se precisar fazer alguma manutenção, é muito fácil de trocar. Então vamos dar uma acelerada aqui. Então é isso, galera, a gente já falou demais, vocês queriam saber sobre o carro, né? Então tá aí todos os detalhes, o que ele tem para fazer, o que ele tinha de opcional na época, né? Que acaba sendo muito interessante, muitas coisas eu nem sabia que tinha de opcional, né? Ou enfim, que vinha de série no carro. A gente vai procurar resolver as coisas que são mais importantes primeiro, né? Como eu julgo importante o ar-condicionado, o alternador. Depois disso a gente vai começar as modificações no carro. Espero que seja um projeto que vocês gostem. Se vocês têm alguma sugestão, alguma crítica, alguma coisa que vocês queiram que a gente faça nesse carro para mostrar no canal para vocês, deixa aí nos comentários. Então assim, a gente tem uma série de braços, uma série de ferramentas humanas, né? Pessoas que estão acreditando na 150 e no projeto. Então se vocês não conhecem essas empresas, tem aqui na descrição o Instagram de todas elas. Por favor, sigam, deem uma moral. Se vocês quiserem fazer algum serviço dentro dessas áreas, por favor, procurem os nossos parceiros. A gente só tem parceiro de qualidade, então a gente confia neles, então vocês podem confiar também. Tá tudo aí na descrição e é isso. Se vocês gostaram do projeto, se vocês gostaram do vídeo e gostaram dessa falação toda, deixa seu like, se inscreva, ative o sininho e valeu, 150, é nóis! Stop for the people, one is summer to fly, send that crazy
Aí sim. Crazy, and a head full of people want to say much you fly. Ain't that crazy? You gotta see if I want into my hair. Want a space head, yeah. Aí sim, irmão. No, no. So, você tá gravando? Tô gravando, pô. No, I'm playing no more. Não, meu irmão, querem me controlar sem motivos morais. Fala seu nome aí pro vídeo. Alegando minhas ilusões, baseado em fatos reais. Rafael Morales. É isso aí, O mano. crime é a própria versão de uma sociedade que briga e que late, vendendo ilusão por algumas gramas e alguns quilates. Quem tem perdão, que vive na terra do sinto não, vendendo ilusão, vendendo ilusão. E o beija-flor, tô preso e não vou amar. Caralho, pai, você Aí sim. Querem me controlar sem motivos morais. Boa Monstro. sorte E aí, irmão. aí, Santa Paz. Santa Paz, nóis. irmão. Bom Santa Paz, trampo. irmão.